Shalom, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje vamos ter a aula da Ponta Eternidade. Nós tivemos o nosso primeiro vídeo, dando boas-vindas à comunidade nacional. E esse segundo vídeo é a continuação da carreira cristã, em que nós vamos falar sobre a Ponte da Eternidade. Vamos orar nesse momento. Pai, eu peço que a tua bênção esteja sobre cada pessoa que ver esse vídeo. Que ele seja abençoado, que ele entenda o plano de salvação, que ele entenda aquilo que Jesus tem para eles e a morte de Jesus o que fez na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje vamos realmente entender o plano de salvação através da ponte da eternidade. Mas antes de falar sobre isso, nós precisamos estudar e entender algo muito importante na nossa vida como cristão. Nós precisamos entender a carreira cristã. O que é essa carreira cristã? Eu sei que eu já falei da outra vez e eu quero apresentar um pouquinho para vocês sobre a carreira cristã, para que todos entendam o quão importante é a carreira cristã. Quando nós entendemos bem a carreira cristã, nós entendemos que a carreira cristã, na realidade, é a trilha da comunidade nacional para realmente fazer com que um crente amadureça na fé. Para que um crente amadureça na fé, ele precisa fazer uma trilha. E essa trilha de crescimento da fé chama-se carreira cristã. Não é responsabilidade do seu líder, não é responsabilidade do seu pastor, não é responsabilidade do seu discipulador. A responsabilidade de percorrer essa trilha é sua. E essa trilha tem quatro pilares. O primeiro pilar é o acolher, o segundo é o firmar, o terceiro é o formar, o quarto é o capacitar. Em cada um desses pilares, na realidade, você vai ter um ensino, você vai ter algo que vai lhe instruir, vai lhe dar um conhecimento para que você saia desse pilar e vá para o outro, saia desse degrau e vá para o outro. Por exemplo, no acolher, você tem a ponte de eternidade, que é o plano de salvação. E depois da ponte de eternidade, você tem um bem-vindo à família de Deus. No bem-vindo à família de Deus, você vai aprender sobre como estar na família de Deus da comunidade nacional, a célula, os cultos, qual é o seu alimento, quais são os seus irmãos na fé. No pilar 2, você tem as bases de fé. São 16 estudos maravilhosos que fazem você ficar firme na fé. São as bases da sua fé, do seu cristianismo dentro da comunidade nacional e para a sua vida cristã. Depois você tem o pré-encontro. O pré-encontro é uma preparação para o encontro. O encontro com Deus é um retiro de 2 dias ou 3 dias que é muito especial de cura interior e de libertação. E quando termina esse encontro, vai para o batismo. Depois nós temos o formar. O formar é personalidade restaurada. Um estudo para, assim que terminou o encontro, você trabalhar na restauração da sua alma. E temos a escola de líderes, que é para preparar a liderança para ministério, para célula, para servir. Nós somos líderes e nós precisamos realmente estar na escola de líderes. E o quarto é o capacitar, que são treinamentos avulsos, como escola de discipulado, escola para ministros. Nós temos um treinamento, vários treinamentos que nós vamos dar para você. Então, bem-vindo à sua carreira cristã, bem-vindo à sua jornada de fé dentro da comunidade, da comunidade nacional do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a esta comunidade maravilhosa que vai lhe levar a um crescimento em Cristo Jesus. Amém? Então, para continuar, nós precisamos agora passar para você algo muito especial. Você agora precisa entender qual é o plano de salvação, qual é o plano que Deus tem para a sua vida. Que plano maravilhoso é esse que Deus projetou para você? Que plano maravilhoso é esse que Deus ele quer trazer para a sua vida? E o plano de salvação é a ponte da eternidade. Você vai entender isso agora. E o que é isso? Nós temos essa imagem maravilhosa, essa imagem em que temos um abismo e separado por dois montes. E nesses dois montes, eles estão separados por esse abismo, por quê? De um lado está o homem, do outro lado está Deus. Do lado do homem, a morte. Do lado de Deus, a vida. Há uma separação entre Deus e o homem. Há uma separação de um e do outro. Isso fala de si. Isso fala de mim no passado. Você está separado de Deus porque há um abismo no meio. E há uma separação entre os dois. Em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós, seres humanos, pecamos. Nós, seres humanos, nós pecamos contra Deus.
nós realmente ofendemos o Senhor. E nós estamos longe de Deus. E esse abismo é uma separação do homem com Deus. Mas em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: o salário do pecado é a morte. Por isso que no lado do homem a morte, porque o homem pecou. O homem foi destituído da presença de Deus. O pecado é que separa o homem de Deus, a sua vida independente, a sua vida sem buscar Deus, a sua vida sem estar com Deus, te separa completamente do Deus Todo-Poderoso. Em Hebreus 9:27 diz: e como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Quando você morrer, se você morrer sem Jesus, o seu lugar é um lugar de morte, significa dizer, é um juízo, é um inferno. Você sem Deus irá para o inferno. Você sem Deus não irá morrer com Deus mais, mas eu sou uma pessoa boa, não tem isso. Por quê? O homem, ele tentou de diversas maneiras fazer pontes de chegar a Deus. Existia esse abismo, o homem quis ir a Deus, mas mesmo com pecado. E que pontes foram essas? Não, eu vou à igreja, eu vou começar a ir na igreja, mas você vai na igreja, ainda mente, você vai na igreja, ainda se prostitui, você vai na igreja, ainda fornica, você vai na igreja, ainda fala mal dos outros. Então, aí a gente diz: não, eu estou na igreja, porque isso me salva. Ir à igreja não salva ninguém. Segundo, não, eu me batizei. O batismo não salva. O batismo, ele te dá acesso à salvação, mas ele não te salva de jeito nenhum. Aí eu não, eu sou uma pessoa que eu faço boas obras, eu dou comida, eu dou dinheiro para as pessoas. As suas boas obras não irão te levar para a salvação. Só uma coisa te leva à salvação e nós vamos falar: não, eu sou uma pessoa sincera, transparente, não minto. Isso não vai te levar à salvação. Aí alguns não, eu busco ocultismo, eu tenho contato com o mundo do espírito. Essas são as falsas pontes. E as falsas pontes não levam a Deus. Nada disso te leva a Deus, porque ainda o pecado impera. E a palavra fala em Romanos 5:8: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo é a nossa salvação. Cristo é a única solução para você sair da morte para a vida. Cristo é a única solução para que você seja salvo. E em 2 Coríntios 5:28, 21 diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, ele morreu, ele realmente, ele, ele aceitou os nossos pecados, ele morreu por nós, ele morreu por nós, ele se fez pecado por nós quando ele morreu na cruz. Ele se fez realmente algo poderoso para morrer pelos nossos pecados. Em 1 Coríntios 15, do 3 ao 4, diz: primeiramente eu vos entreguei e também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus, ele se entregou por mim e por você. O único que pode tirar de uma vida do pecado e levar você para a salvação é Jesus, não é ir à igreja. Ir à igreja não salva ninguém, mas só Jesus salva, só Jesus salva. É a cruz de Cristo. Quando ele morreu na cruz, ele morreu por mim e por você. Quando ele morreu na cruz, ele morreu pelos nossos pecados, para tirar os nossos pecados e nos trazer a salvação. Em Efésios 2:8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação vem pela fé. A fé é algo imerecido. A fé, se nós cremos, isso não vem de nós. Porque aí você vai dizer: eu dou muito dinheiro, eu sou digno de salvação. Não! Isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie dizendo que fez algo. Quem fez foi Jesus, quando ele morreu na cruz, quando ele foi crucificado na cruz, quando ele realmente padeceu na cruz. Ele morreu por nós, ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu pela nossa vida. Esse aqui é o mistério e a bênção de Deus sobre nós. E a palavra diz em João 5:24: em verdade vos digo, quem
ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Para você sair da morte para a vida, você primeiro tem que ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é entender, é escutar, é obedecer e colocar ela no seu coração. E aí você vai ter a vida eterna. É só isso que você tem que fazer. E não vai estar em juízo. Quando morrer, você não vai para o inferno, mas você vai para o céu. E você vai passar da morte para a vida. Então, primeiro você precisa, para ser salvo, o quê? Ouvir o que eu estou a te dizer. Segundo, você tem que fazer, você tem que crer no que eu estou te dizendo. E João 1,12 diz: Mas todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, por último, depois de ouvir, depois de crer, você tem que dizer: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso de salvação, porque eu tenho andado no mundo de corrupção, de erro, e eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E você tem que se render. E aí o que que vai acontecer? Você se ouviu, se você creu, você e recebeu, você vai sair da morte para a vida. E você realmente entende a ponte da eternidade. A ponte da eternidade é que tira o homem do pecado, da separação de Deus, da morte para a vida. Aleluia! Eu quero fazer agora uma oração contigo. Eu quero orar contigo para que você, nesse momento, reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Repita essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e como meu Salvador. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados, por viver uma vida longe de ti. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me transforma a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Seja bem-vindo à vida da Igreja de Cristo. Seja bem-vindo à vida que leva à eternidade. Que Deus te abençoe. Siga a sua carreira cristã. Não pare. Siga a sua carreira cristã. Siga esse evangelho de bênção. E não esqueça, a carreira cristã é sua responsabilidade. Agora que você aceitou Jesus, você precisa correr uma carreira cristã de ensino, de conhecimento, para que você chegue à maturidade do Evangelho e para que o Senhor te abençoe. Deus te abençoe, em nome de Jesus.